Boa noite. Eu queria agradecer à Casa Dirce, ao professor João César. Essa é a nossa terceira aula do curso A Valiosa e o Indiferente. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito conhecido, que é o narcisismo, mas de um ponto de vista que pode soar inclusive um pouco provocador, embora não seja necessariamente essa a intenção, mas como pensamos geralmente o narcisismo do ponto de vista de alguém que, de certa forma, não necessariamente oprime, mas quase que faz uma vítima, que é o seu admirador, aqui hoje o que talvez tenha de possivelmente provocador é olhar para o admirador do narcisista como alguém que também é sujeito, como alguém que também está agindo nessa relação, não é simplesmente alguém passivo. Então, primeiro eu vou ler um texto a respeito disso, vou fazer alguns comentários, e quem quiser interromper, mesmo durante a leitura, em algum ponto que não esteja claro ou que queira fazer algum comentário, pode ficar à vontade. E, de qualquer forma, no final a gente conversa um pouco mais. O termo narcisismo é usado como sinônimo de orgulho, vaidade, amor próprio, egoísmo e também descreve um transtorno de personalidade. Todos nós já ouvimos esses sentidos e sabemos que na linguagem informal o sentido corrente é o do sujeito que se acha melhor que os outros. A psicanálise, contudo, apresenta o narcisismo de maneira científica. Para Freud, o narcisismo deve ser entendido como uma teoria complexa de formação da personalidade. Desse modo, a personalidade se movimenta a partir de um mecanismo mais ou menos hidráulico, quero dizer, uma quantidade de força libidinal é transferida de um lado para o outro, pode romper as barreiras ou ainda ser substituída. No entanto, para os limites do que vamos tratar aqui, vale lembrar as palavras do próprio Freud, quando disse que o termo se refere, abro aspas, às pessoas que buscam a si mesmas como objeto amoroso. A esse tipo de escolha de objeto chamaremos narcísico. Ou seja, que o Freud dá quase que uma definição clara para aquilo que a gente fala de maneira informal. As pessoas que buscam a si mesmas como objeto amoroso, a esse tipo de escolha de objeto chamaremos narcísico. Nessa observação se acha, ainda nas palavras de Freud, o mais forte motivo que nos levou à hipótese do narcisismo. Fecho aspas. Nós ficamos, então, bem próximos do sentido corrente, de que o narcisista é o sujeito que se acha melhor que os outros, que é autossuficiente, uma vez que ele mesmo é o seu principal objeto de desejo. René Girard, no entanto, acredita que Freud sabia que o narcisismo está frequentemente associado aos sintomas opostos, ou seja, à extrema dependência dos outros. Girard explica o elo entre os dois opostos na mesma pessoa, isto é, entre a pretensão de autossuficiência e a dependência. Para Girard, no narcisista coabitam o orgulhoso e o carente, porque o sujeito carente precisa imitar alguém, não necessariamente o pai, para se sentir mais seguro, e depois precisa parecer independente da pessoa que imitou, para parecer original. A contradição entre um amor próprio inflado e a vergonha da dependência é apenas aparente. Na verdade, esses sentimentos podem conviver em tensão por muito tempo. O sujeito se acha o máximo, mas a realidade sempre o lembra de que ele é bem menos do que gostaria. Essa gangorra é a consequência de uma forma de viver cada vez mais comum. Eu preciso ser o melhor. As pessoas precisam acreditar que eu sou forte. É tudo ou nada. Tenho que vencer. O narcisismo, desse modo, é antes de tudo uma estratégia. Essa necessidade de ser o melhor não diz respeito à tensão freudiana que haveria entre o pai e o filho. Não é a briga pela mãe. Não é a revolta contra a autoridade paterna. É a rivalidade diária entre pessoas que querem a mesma coisa. Isso pode ser conferido todo dia na política, e não só na política. As redes sociais democratizaram radicalmente a rivalidade narcisista mais veemente e mais banal.
As redes sociais são hoje o lugar onde a rivalidade é o sentimento reinante. Esse ambiente é o laboratório mais indicado para qualquer análise de como duas pessoas que queiram chamar a atenção no mesmo grupo vão, inevitavelmente, entrar em conflito. Qualquer objeto de disputa com qualquer pessoa vai gerar o mesmo padrão de rivalidade. A questão é que só há espaço para uma pessoa mais famosa, mais bonita, mais rica, mais brilhante. É claro que a gente sabe que existem inúmeras pessoas famosas, mas aqui a gente não está falando de um lugar a ser ocupado, mas de uma pretensão que escala sempre e que nunca bate no limite onde a pessoa vai ficar satisfeita, né? Milhares de pessoas entram em choque todos os dias porque se parecem, porque querem a mesma coisa. Essas pessoas não entram em choque necessariamente porque são muito diferentes. Entram em choque porque concordam que é desejável ter mais poder, ser mais famoso, mais engraçado ou mais bonito. Trata-se de uma afirmação tão embaraçosa quanto verdadeira. Esses termos todos que eu usei aqui são deliberadamente banais. Ser mais famoso, ter mais poder, ser mais engraçado ou mais bonito. Porque a gente sabe que a gente pode dar uma descrição muito mais elegante para as pretensões humanas, mas de um modo geral a gente tende na sala de casa, simplificar as coisas um pouco dessa forma, porque não só por banalizar a experiência alheia, mas por conta dos sinais que a gente vê nessas experiências. De qualquer forma, o mais interessante nesse tema não é se as rivalidades têm origem em um tipo de comportamento. O mais interessante é como o desejo de ser superior e as rivalidades derivadas desse desejo afetam as relações. Quando se define o narcisismo como um autocentramento específico de algumas pessoas, acompanhado da ideia freudiana de que pessoas imaturas são incapazes de amar um objeto externo, incapazes de amar qualquer pessoa que não seja ela mesma, cria-se uma interpretação desconcertante porque supõe-se que algumas dessas outras pessoas, ao mesmo tempo que são capazes de desejar de forma mais madura, pois desejam de uma forma diferente da forma narcisista, essas mesmas pessoas têm a lamentável inclinação de dedicar o seu desejo e talvez o seu amor justamente às tais pessoas menos promissoras, as pessoas narcisistas. Aqui eu estou começando a chamar a atenção para o que eu disse que há de mais potencialmente provocador, como eu disse, embora não seja necessariamente a intenção, que é a figura do admirador. A princípio, o admirador se coloca como alguém que deseja de forma diferente do narcisista. O narcisista quer que o triângulo mimético, em duas pontas dele, esteja presente ele mesmo. Ele é o modelo, ele é o objeto, ele aponta para ele mesmo. Do ponto de vista da psicanálise freudiana, isso está muito ligado ao desejo que o Freud, na primeira aula eu falei disso, associa à mulher, que não é capaz de desejar nada que não seja ela mesma, porque o desejo da mulher é imaturo e o desejo do homem, sobretudo dele, Freud, que percebeu isso, é um desejo que de fato pode se direcionar para o outro. Na primeira aula também eu falei que isso, se você leva essa análise um pouco adiante, você vê que o Freud também está apontando para ele como uma pessoa madura capaz de lidar de forma mais lúcida com o próprio desejo. E aqui, que a gente está se aproximando um pouquinho mais da psicanálise, para que na próxima semana a gente fale da psicologia do subsolo, por meio do Memória do Subsolo do Dostoiévski, aqui a gente vê um momento crucial para a compreensão do curso inteiro, que é o fato de que essa pessoa que acredita que tem um desejo, uma forma de olhar para o desejo alheio e o seu próprio de forma mais madura, opta, não poucas vezes, por se relacionar com o próprio narcisista. E aí, mais adiante, a pergunta que fica, que pode parecer um pouco objetiva demais,
mas que precisa ser levado a sério, é por que essa pessoa não vai embora dessa relação com o narcisista. E aí vai aparecendo mais o quanto, como sujeito, ele não tem talvez a intenção de ir embora. Talvez ele esteja apegado por um desejo dele mesmo também, dele próprio, cujo objeto é o narcisista, assim como o narcisista tem ele como objeto. Vou continuar a leitura, se isso não ficar mais claro, a gente conversa a respeito desse ponto especificamente. O admirador do narcisista então poderá dizer coisas como: eu sou muito ingênuo, só me interesso por esse tipo de pessoa. É como a gente ouve dizer de maneira muito informal, pessoas que dizem que tem o dedo podre, se não me engano, não é isso? Mas não se trata de ingenuidade. Ela pode estar se projetando na capacidade erótica supostamente dominante do outro. Ela quer se aproximar porque quer fazer parte daquilo. Ela gostaria de ter a posição que o outro ocupa em relação a ela. É no mínimo curioso que essa ilusão embaraçosa no centro do problema não seja tão popular quanto a noção de que existem pessoas que se acham melhores que os outros. Ou seja, sempre que falamos de maneira informal de narcisismo, de um modo geral, vem a sensação que eu disse no começo, que a gente está se referindo a alguém que é pretensioso ou arrogante, que se acha melhor que os outros. Isso para a gente é claro na linguagem informal. Mas dificilmente aparece, eu não lembro de aparecer, a compreensão de que o admirador do narcisista tem algum interesse naquela pessoa justamente porque ela é especial, não necessariamente só porque gosta dela por motivos, entre aspas, nobres. Na verdade, enquanto o admirador não alcança o nível do admirado, ele tenta forçar os limites entre ele e o outro. A tensão aí acontecerá provavelmente por um motivo simples: por imitação. Pode-se pensar que o admirador é uma vítima do narcisista, mas precisamos levar a sério a pergunta: por que ele simplesmente não vai embora? O problema é que a inconsciência, tão comum em muitas relações miméticas, deixa o mimetismo mais difícil de controlar. E aqui, Suzana, antes de um pouco de você entrar, eu estava chamando a atenção para o fato de que o Girard optou pela expressão mimético, desejo mimético em vez de desejo copiado, porque o desejo copiado poderia dar muito facilmente a impressão de que é um desejo consciente. Estou pegando um texto, copiando, eu sei o que eu estou fazendo. E a mimesis dá para a gente um pouco mais de capacidade de compreensão de que isso acontece, na maior parte das vezes, de maneira inconsciente, né? Essa cópia, essa relação com o modelo. O problema é que a inconsciência, tão comum em relações miméticas, deixa o mimetismo mais difícil de controlar. Fortalece a reciprocidade ao mesmo tempo que a pessoa se convence da diferença entre ela e o outro, justamente quando eles mais parecem. Quando disputam posições, por exemplo, o lugar de dominância numa relação. O que alimenta a disputa é a postura inconsciente e iludida de ambos. Quanto mais o admirador admira, mais o admirado se convence do seu valor. Quanto mais se convence do seu valor, mais reforça a impressão do outro de que ele admira a pessoa certa. A pessoa seduzida que se queixa do narcisista pode se queixar porque realmente acredita na sua superioridade ético-moral, mas também porque se sente inferior diante do sujeito cuja suposta superioridade ela mesma alimenta. No entanto, é nesse ato de glorificação banal que está a chave para entender o narcisismo não só como um transtorno, mas como uma armadilha mimética. Assim como aconteceu na semana passada, de dois personagens ou duas personalidades hipotéticas se verem engalfinhadas num problema sem solução por meio da literatura. Hoje, como eu disse, estou fazendo isso com uma aproximação da psicanálise. Por isso aqui a armadilha mimética, porque ao mesmo tempo que tem a descrição breve aqui do que seria a formação da personalidade para o Freud, a teoria mimética descreve praticamente o mesmo fenômeno de uma forma um pouco diferente, que é isso que a gente está vendo.
O narcisista só pode mesmo divinizar-se enquanto o outro o admira. A relação com o admirador depende disso. Ao transformar a personalidade em algo inalcançável, ele se protege da possibilidade do outro descobrir que ele é apenas uma pessoa como tantas outras. Artistas fazem isso o tempo todo. Isto é, cria-se uma mística para manter a distância, cujo principal propósito é alimentar a ilusão na cabeça do admirador, que, para dizermos a verdade inteira, sonha muitas vezes em também ser especial. Mas, por enquanto, esse admirador busca se relacionar com o melhor, e assim age como quem busca um sapato melhor sem entender muito o que quer. Como é difícil saber qual é o melhor sapato, o sujeito pode optar por aquele que é mais caro. Se é caro, deve ser valioso. Se é inacessível, se é difícil, é porque deve valer o esforço. A coisa toda funciona porque o segredo que está no centro da alma do narcisista é: o objeto inconquistável é o único que deixa o admirador esperançosamente apegado. O narcisista nunca esquece disso, mesmo que saiba apenas de forma intuitiva e sem nunca ter elaborado uma frase mental sequer com essa ideia. A relação tortuosa não para por aí. Ao manter o outro à distância, o narcisista proporciona justamente o que o admirador quer, uma tarefa por tempo indeterminado. E aqui vale lembrar uma coisa que também foi dita na primeira aula, que na intuição do René Girard, de que o desejo não seria uma linha reta, como de certa forma foi proposto por Freud entre o sujeito e o objeto, mas sim, há um desejo, mas não há nunca a segurança a respeito dos critérios. Então você precisa de um modelo para apontar o seu objeto. Aqui fica claro que o admirador, de certa forma, encontrou um modelo para o desejo dele que sempre parece algo que vale a pena investir, justamente porque é inacessível. E como ele não encontrou outros critérios, ele se apega a esse desejo de obstáculo como algo que pode guiar todas as suas escolhas de maneira definitiva e, de certa forma, como eu disse, não só tortuosa, mas até mesmo, pensando num outro termo que ficou muito popular e que vem da psicanálise, se autossabotando, né? Ininterruptamente. Ao manter o outro à distância, o narcisista proporciona justamente o que o admirador quer, uma tarefa por tempo determinado. E é bom que seja em tempo indeterminado por conta da vacuidade ontológica, estrutural do ser humano, que olha para si mesmo e encontra-se vazio. Então, assim, de certa forma, você tem, não necessariamente um sentido para a vida, mas algo que te movimenta, que te estimula. No fundo, a pessoa seduzida pelo narcisista acha que foi agraciada com a oportunidade de se dedicar a alguém que, para os outros, seria ainda mais inacessível. A maior ironia dessa relação sufocante é que a dedicação do admirador é a única coisa que mantém o narcisista. Assim como acontecia, né, como eu descrevi na semana passada, o que faz a coquete ou a valiosa sentir que é valiosa é a admiração do seu pretendente, enfim, que, como aqui com o narcisista, ela não pode nunca ficar com ele. Pelo mesmo motivo, ela tem que se tornar inacessível. Eu não estou falando aqui, talvez vocês sintam que eu não estou falando de nenhuma novidade. Tudo que está aqui é algo que a gente olha para a vida e vê com relativa facilidade na nossa experiência e na experiência alheia. O que faz muito sentido dentro da teoria mimética, que, como eu disse no começo, não estava procurando diferenças no comportamento humano, estava procurando padrões. O que há de importante na teoria mimética é o fato de ter formulado isso teoricamente de modo que a gente entende exatamente isso como um mecanismo, praticamente. Algo que a gente olha na vida e não muitas vezes tem a impressão de que funciona assim, e essa impressão é confirmada pela teoria mimética, que inclusive hoje tem, de certa forma, um suporte, digamos, científico com os neurônios espelho.
Se não me engano, eu falei disso na segunda aula. No meio disso tudo, como definir quem é a vítima? Ambos estão submetidos à mesma dinâmica sofrível, cujo motor é a vaidade. Não estou dizendo aqui que a vaidade seja uma característica humana sofrível, mas, nesse caso, ela colabora com um mecanismo que, sem dúvida, traz sofrimento para os envolvidos, ao ponto da gente pensar aqui, paralelamente, a um transtorno. A vaidade daquele que é melhor que os outros e a vaidade daquele que é melhor que todos os que não têm acesso ao melhor. Nesse caso, um é refém do seu amor próprio, que não lhe deixa qualquer possibilidade além da automistificação. O outro é refém da paixão pela superioridade encenada por seu ídolo. Bom, o texto termina aqui e eu queria saber se algum de vocês tem algum comentário, alguma pergunta para fazer, porque essa aula de hoje, com essa aula de hoje, eu pretendia deixar claro o que eu estou chamando de narcisismo mimético e deixar claro também o funcionamento possível, quase como uma hipótese experimental, do que seria o admirador, não em todos os casos, mas o admirador do narcisista como sujeito. E acho que com a leitura do texto tem pelo menos elementos para a gente tirar dúvidas ou conversar a respeito. Porque o admirador, ele também se torna responsável por aquilo que o narcisista é, até mesmo sobre os modelos que ele vai começar a ter. Por exemplo, se o narcisista, uma celebridade, por exemplo, ela começa, com todos os admiradores, começa a falar que é um ótimo cantor. Às vezes aquele narcisista nem queria ser, mas por conta de todos os admiradores falarem que é, ele acaba se tornando aquilo. E acaba até mudando os modelos dele. E sem ele perceber que, na verdade, quem fez ele mudar os modelos ou começar a seguir aqueles modelos foram, na verdade, os admiradores dele. É fundamental para entender a teoria médica que as posições nos vértices, elas são sempre dinâmicas. Então, isso que você falou é a base do funcionamento. A teoria médica é em movimento mesmo. A pessoa que hoje é admirada, ela é, sem dúvida, no mesmo momento, admiradora de alguém. Mas o que você está sugerindo é que ela se torne admiradora, ainda que secretamente, ou pelo menos influenciada pelo admirador. Isso acontece o tempo todo, obviamente. Assim como acontece aquilo que é mais difícil nas relações médicas, que é a passagem da admiração para a rivalidade, que é quase que o oposto disso. Né? E acontece muito dentro da academia, acontece muito não, assim, a gente ouve dizer que acontece no fim de uma orientação, de um mestrado, doutorado, o orientando começar a se perguntar como é que vai ser a vida profissional dele e como é a relação dele com a pessoa que ele admirava até aquele momento, que é o orientador e que de repente pode se tornar um rival. Esse é o oposto disso que você está falando. Entre uma coisa e outra, há um funcionamento que a gente também conhece o tempo inteiro. Então, volto a dizer, a teoria médica, ela tem pressupostos muito simples, mas com consequências e desdobramentos múltiplos, e que se aplicam à vida tal como a gente a vive no cotidiano. Por exemplo, entre esses dois opostos, o que funciona aí seria ou a reciprocidade positiva ou negativa. E a gente percebe no convívio com as pessoas que a reciprocidade positiva precisa ser alimentada. Às vezes é difícil de manter, ou seja, o Felipe sempre me recebe de maneira muito gentil e eu respondo dessa forma. Mas de repente poderia ter uma outra pessoa que fosse antipática comigo ou me tratasse de uma maneira hostil, intencionalmente hostil. E como o Girard fala, a pessoa você oferece a mão para uma pessoa para cumprimentá-la e a pessoa, de maneira encenada, inclusive, despreza aquilo.
e você imediatamente imita o gesto que a princípio você reprova e retira a sua mão também. Então aí começou a reciprocidade negativa, diferente daquela que eu tenho com o Felipe toda segunda-feira. Essa, a negativa, é muito fácil de acontecer. Acontece com mal entendido, não precisa ser alimentada, e muitas vezes é difícil de retornar ao ponto que estava antes de se tornar negativo. Então, sim, nesse caso, ela pode ser uma espécie de reciprocidade positiva, só que ela é mais ocultada. Geralmente a pessoa admirada não vai querer, talvez por vaidade ou alguma outra coisa, como dizia o Einstein, ou se atribui ao Einstein que o segredo da genialidade é ocultar as referências. Então, sim, a pessoa pode fazer isso, pode fazer de maneira explícita ou não. Mas isso acontece o tempo todo. Inclusive, nas medições de audiência quando havia programação de TV, da forma que a gente conhecia, a gente queria saber dos números, né, de audiência para levar a programação para um lado ou para outro. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, bem de pessoa que não conhece teoria mimética, não vim nas primeiras aulas, então estou um pouquinho perdida. A teoria mimética não é uma teoria da psicanálise? Não. Ela é fiquei confusa. Isso era da psicanálise, se fosse, ela poderia ser aplicada em outras disciplinas. Então, desculpa, está muito no começo, mas não, eu não conheço. Não e por acaso, Suzana, um pouquinho antes de você entrar, eu retomei esse ponto. Não, mas é muito simples de te explicar isso. O René Girard, como eu estava dizendo um pouco antes, a formação dele, na verdade, é história. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele conseguiu uma cadeira em crítica em literatura, e por meio da leitura de alguns clássicos, de alguns autores clássicos, como Dostoiévski, Proust, Stendhal, Cervantes, ele teve a intuição da teoria mimética. E aí escreveu um livro que foi fundamental para deixar claro a primeira intuição, que é Mentira Romântica, Verdade Romanesca, que já traz no título boa parte do que a teoria mimética viria a ser, porque a mentira romântica, ela pode ser muito bem descrita como a ocultação de um modelo, como a tentativa, e romântica, porque na base do romantismo, tal como a gente conhece, não descreve o romantismo como um todo. Mas a gente sabe que na base do romantismo está a busca pela verdadeira essência, pelo retorno à natureza. E o que o Girard está chamando de mentira romântica aí é a literatura que oculta os modelos dos próprios personagens, ou seja, personagens que têm uma vontade em um objeto que nasce deles mesmos. Ou seja, impossível para o ser humano. Um pouco o que acontece na primeira fase dos romances de Dostoiévski e de Proust, em que, no caso do Proust, em que o personagem consegue transitar, eu acho que com um exemplo fica um pouco mais fácil de entender, transitar com muita fluidez pela aristocracia francesa ou pelos nobres, e é muito bem recebido, e as pessoas entendem quem ele é. Enquanto que no livro clássico, nos volumes Em Busca do Tempo Perdido, o que a gente vê é um personagem que o tempo inteiro está inseguro, porque justamente como qualquer outro ser humano, nunca sabe exatamente o que precisa fazer para ser aceito. E essa seria a verdade romanesca. É claro que daí começam a aparecer desdobramentos que podem ser aproximados da psicanálise. E além disso, do lançamento de Mentira Romântica, Verdade Romanesca, até o próximo livro, vão se passar 11 anos. E aí ele vai lançar Violência e o Sagrado, em que ele faz um mapeamento antropológico das religiões, inclusive. E aí ele percebe que as relações miméticas, ela tem um conflito em potencial, que é essa passagem da admiração para a rivalidade. E assim ele consegue mapear não só aí mais uma questão com sugestões psicológicas, mas também da estrutura da própria religião, que começa com a tentativa de trazer paz para aquela sociedade, por mais primitiva que seja, através da expulsão do bode expiatório.
Ou seja, como a gente vê às vezes em ambiente de trabalho, começa a haver muitos conflitos por conta de interesses que se aproximam, e aí, mais ou menos de forma inconsciente, se aponta uma determinada pessoa que ou é demitida ou é penalizada, e imediatamente a paz retorna. Essas sociedades primitivas perceberam que fazendo isso de maneira inconsciente, quando eles sacrificavam uma determinada pessoa, quando havia um consenso, como há o consenso do sacrifício em relação a Cristo, mesmo sendo inocente, quando se sacrificava aquela pessoa, a paz imediatamente voltava. Por isso que a pessoa sacrificada e vista como um problema era no momento seguinte transformada numa espécie de divindade, por isso a violência e o sagrado. Mais adiante, as consequências psicológicas vão ganhando cada vez mais consistência, e hoje já existe, como eu falei, além das questões de ciências mais duras, como a psiquiatria, ou principalmente a neurociência com os neurônios espelhos, já existem pessoas também da área de psicanálise usando a teoria médica para entender coisas não só como narcisismo, mas como a própria bipolaridade. Como um intelectual chamado Gregory Bateson, que percebeu também na pesquisa antropológica dele, isso eu também falei na primeira aula, que a consequência de dois comandos contraditórios, ou seja, aquela história que a gente conhece popularmente, não grita para uma criança, poderia estar na base antropológica da bipolaridade, porque você acostuma o ser humano com dois comandos opostos e ele não sabe como lidar. Então, uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui. Então, volto a dizer, tem muitas consequências e dentre elas, elementos para se pensar a psicanálise. Como já de cara, essa mudança da figura da linha reta, né, entre sujeito e objeto para a figura do triângulo, de sujeito, modelo e objeto. Na próxima aula, e quem tiver mais alguma pergunta, estiver refletindo a respeito de algum ponto, quiser falar da maneira mais informal, quiser, a gente continua, mas enquanto isso, voltando à sua pergunta, a última aula da semana que vem é a psicologia do subsolo. O Girard descreveu algumas coisas, entre o primeiro livro e o segundo livro, ele foi convidado por uma dessas coleções que se faz a respeito de alguns autores, e quando fizeram a Dostoiévski, chamaram ele, e o que ele escreveu a respeito acabou virando um livrinho entre um livro e outro, que é Dostoiévski, do duplo à unidade. Esse livro tenta mostrar como, na própria trajetória de Dostoiévski como escritor, segue em paralelo a trajetória do homem, do personagem histórico Dostoiévski, com a personalidade dividida e conflituosa, que percebe, por exemplo, no começo com gente pobre, o duplo, tem uma tendência a ver os seus personagens como personagens não necessariamente simplificados, totalmente simplificados, mas alguns com características claramente boas e outros com características claramente ruins, até chegar em Memórias do Subsolo, que é posterior à prisão na Sibéria, em que talvez a experiência consigo mesmo, de dor consigo mesmo, fez com que ele não pudesse mais ocultar algumas verdades a respeito do ser humano. E aí você começa a ver, como já de cara na abertura de Memórias do Subsolo, o personagem dizendo que sente uma dor e que não vai ao médico, e que aquilo não vai ferir ninguém além dele, mas assim mesmo ele não vai. Um personagem meio birrento, e que por meio dessa sensação ruim com ele mesmo, não mais com o mundo, ele vai descrevendo claramente as coisas mais desconcertantes a respeito justamente da maneira conflituosa que ele lida com as pessoas que ele supõe que sejam melhores que ele, como num trecho em que ele esbarra num oficial e se sente muito ofendido, é um trecho conhecido, não porque o cara retrucou alguma coisa assim, mas porque o cara continua andando como se ele não existisse, né? Então, aí até chegar à visão mais serena de Irmãos Karamazov, o René Girard faz aí monta um panorama da personalidade, a princípio dividida, que vai se unificando, ou seja, vai entendendo que ela é
assim como todos os seres humanos, todas essas coisas nela mesma. Aí, na semana que vem, com a psicologia do subsolo, eu devo reforçar esse aspecto da leitura do René Girard, voltar na psicologia, na psicanálise de novo e apontar não necessariamente obviamente não uma terapia, nem uma cura para um desejo mimético conflitivo, problemático, que traz sofrimento, mas no mínimo algo que, olha, para falar a verdade, potencialmente pode inclusive evitar muitos sofrimentos, que é a percepção de que esse modelo que de repente te oprime, te esmaga, também tem um modelo. Então você tem a tranquilidade de entender que se há alguma liberdade para o ser humano é de escolher os seus modelos. Só que na próxima aula eu vou explicar isso, fazendo uma articulação novamente entre psicanálise e a teoria mimética, mas por meio principalmente do Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Então, retomando um pouco as duas figuras que você trouxe na aula passada, da valiosa ou a coquete e o indiferente, eu fico pensando como os dois, de alguma forma, quer dizer, são talvez duas formas de narcisismo, no sentido que, quer dizer, a coquete parece quase que um movimento endógeno ou centrípeto, no sentido que ela busca a admiração dando o mais possível do interior da sociedade, digamos assim, absorvendo aquilo que ela considera que os outros acham desejável, né? Se fazendo desejável a partir do que seria um padrão de beleza, de inteligência, de cultura. E enquanto que o indiferente ou o misantropo seria, na verdade, o movimento contrário, quer dizer, ele se faz desejar saindo da sociedade, sendo aquilo que os outros não são, ou pelo menos afetando essa indiferença, ou quer dizer, cavando para si mesmo um lugar à parte, né? Mas também é um narcisista, quer dizer, também precisa do olhar dos outros para, de alguma forma, afirmar a sua personalidade, né? E o seu lugar na sociedade, né? O misantropo, o indiferente, ele está afetando, assim como a coquete, uma coisa talvez até mais dramática, que é uma consistência ontológica que falta aos outros, mas não a ele. Então, por isso que ele poderia ser, inclusive, interessante aos olhos da coquete, que no fundo não quer tanta aproximação assim com ninguém. Mas como ele é alguém que tem esse vazio, esse mal ontológico que a todos incomoda, ele não, porque ele não está nem aí. Se ele não está nem aí, ele deseja por ele mesmo, ele nem faz muita questão do próprio desejo, um pouco como o Blasé, que a gente conhece, que é talvez a figura mais popular, mas sem dúvida o que me parece é que ele quer afetar, antes de tudo, que ele não consumido por esse vazio. Talvez seja um sinal de que esse vazio seja insuportável, pode ser, ao ponto de não querer lidar com ele. Agora, isso é uma hipótese. O que há, sem dúvida, que a gente pode afirmar a respeito do indiferente é que, assim como a coquete, ou assim como eu, você, ele precisa de um modelo de desejo. Ele precisa, do mesmo modo, ele depende do olhar alheio, como a gente viu na primeira aula, porque a indiferença, isso é fácil de entender na vida intelectual. Se você se mostra indiferente às suas referências, aos modelos intelectuais disponíveis para você, um conjunto de modelos que a universidade, a cultura ocidental, a cultura humana disponibiliza para você, se você se mostra indiferente disso, você vai ter um resultado muito claro na sua frente, que é a infertilidade intelectual. Você não vai ter como tirar elementos para a produção sequer de um artigo, você não tem como fazer isso. E o indiferente, o misantropo, ele é uma espécie de romântico radical. Eu encontrei a minha natureza, eu não só a encontrei, como descobri que ela
absolutamente suficiente para tudo que eu preciso. Porque isso ele faz parecer que não há modelo, né? Como se ele fosse justamente o contrário disso tudo, a negação de todo modelo, né? O homem isolado. Antimimético. Ele tenta ser antimimético. Exato, é isso. Não raro, ele vai ter como modelo pessoas que são assim. A gente vê isso em jovens, com a escolha da camisa de pessoas que morreram até 27 anos. Porque, sem querer aqui simplificar demais o tormento e o sofrimento de pessoas como Janis Joplin, Jim Morrison, ou mais recentemente Chester Bennington, ou Chris Cornell. É impressionante assim, como é que acontece isso, né? Em alguns casos você tem um ano certo para morrer. Jim Morrison, quando começou a carreira, cantava de costa porque supostamente tinha vergonha. E quando ele começa a cantar de frente, a gente vê que se trata de um pavão completo, né? Mas até ali, o Jim Morrison é uma espécie de precursor da sexy music, né? Assim, a roupa, a calça de baixa, assim, caminho. Mas sempre, e as drogas são importantes porque a droga é a confirmação clara de que você não está nem aí para você. Você é capaz de se supostamente, né? Ele acredita. E é uma tragédia, porque a pessoa pode acabar com ela mesma nessa brincadeira. Por quê? Porque o mecanismo é inconsciente. Então, sim, assim, a teoria médica pode ter um impacto muito positivo em determinados problemas humanos, assim, que passam pela consciência de você saber o que você está fazendo, o que você está imitando. Porque não há hipótese de você não imitar nada. Você não vai conseguir fazer isso. E aí a gente vê as camisas com esses músicos, com esses cantores, ou pessoas assim. O próprio comportamento junkie, que já foi representado em filme, em música, ele tem, obviamente, um apelo erótico. Né? Um apelo erótico absolutamente sombrio. Né? Mas há ali, principalmente para pessoas jovens. Mais alguma pergunta, algum comentário? Eu sou suspeita porque, de fato, Suzana realmente tem salvo muito a minha vida. Assim, eu já falei várias vezes para o Vinícius, assim, anos de terapia, décadas de terapia, nunca me fizeram ter consciência de mim mesmo, das minhas diferenças e como isso, de fato, hoje em dia faz eu ter muito mais tranquilidade, assim, entender e até mesmo rejeitar e não ser blasé, mas então não é só na psicanálise, mas na política também, né? Vocês começam a entender muitas coisas e evitam muitos problemas de fato. Você perde até mesmo a comparação com o outro de uma forma ruim. Isso é fundamental. Isso é fundamental porque esse segundo passo da comparação é o que geralmente leva à rivalidade. Até mesmo a rivalidade feminina, assim, que a gente diz tanto, né, hoje em dia no feminismo. Quando eu me deparei comigo mesmo fazendo o meu, eu falei assim, não, eu nunca perdi essa rivalidade. Mentira, nunca. E muitas companheiras minhas também nunca. Exatamente a gente começa a espelhar o discurso e acreditar nele achando que a gente está reproduzindo aquilo, mas não está. Assim, é só mesmo um espelhamento do discurso. E é muito chocante quando você percebe isso. É até meio dolorido, né? Você fica meio assustado. Mas quando você faz isso, de fato, não é que você perde a liberdade, você tem controle maior, sabe? Mas como, novamente, não entendendo muito, como você chega a isso? Estudando a teoria mimética, aplicando, pelo que você aplicou isso na sua vida, né? Tem o privilégio de ter um Vinícius. Para melhorar, para poder se relacionar melhor a isso. Mas aí como é que se utiliza da teoria mimética para você, né? Eu não sei exatamente como foi com a Tati. Para mim, a própria consciência de como isso funciona, como a gente está fazendo aqui, isso já foi, para mim, absolutamente transformador. Esse primeiro livro que eu li do René Girard, eu tinha uma vida até ali, passei a ter outra. Não que mudaram as minhas atitudes de maneira radical, mas a minha consciência em relação às minhas atitudes mudou de maneira radical.
eu começava a fazer um retrospecto da minha vida e eu comecei a descobrir isso, né, que ficava claro para mim. Eu via o momento em que eu escolhi o tal corte de cabelo na adolescência. Por quê? Eu sabia por causa de quem agora. Eu sabia porque... Claro, a gente sabe que isso é mais ou menos assim, mas quando o Girard chega e mostra para você, através... Porque qual o problema que a gente tem para analisar o comportamento? É que mesmo numa análise, você tem limitações a respeito das pessoas que tiveram relação com você. Você não sabe exatamente o que elas estavam fazendo, você não sabe exatamente qual era a intenção dela, qual era o sentimento dela em relação a você. Quando você pega grandes romancistas, você tem um panorama mais ou menos completo. Não é que ali você tem um documento a respeito do comportamento humano que seja incontornável. Não é isso. O que a gente faz é sempre discutir a respeito disso. Mas quando você tem grandes romancistas, o que você sente é que aquilo que você não conseguiu formular e também não conseguiu viver com a experiência limitada que a gente tem, por mais que o intelectual seja brilhante, dificilmente ele vai ter acesso a mais de 1% do conhecimento humano. É muito pouco. Então, o que grandes romancistas conseguem é produzir um cenário que você olha para aquilo e não necessariamente você vai usar de maneira instrumental, mas você vai ter uma compreensão maior de como o ser humano se comporta para além daquilo que você sente, que você pode falar numa reunião de terapia. E o Girard usou isso para sistematizar e explicar o romance para colocar a teoria nisso. Não necessariamente só como uma ferramenta de análise literária. Como eu disse, ela tem desdobramentos para entender como ela está no centro da cultura, porque o que acontece? Quando ele lança Violência Sagrada, a gente percebe que sociedades primitivas que não fizeram o ritual de sacrifício se desintegraram, sumiram. Por um motivo simples, a violência interna da própria sociedade vai dizimando ela aos poucos, vai corroendo ela aos poucos. Por isso os tabus também. Porque o incesto o tabu do incesto é muito comum, porque você criaria rivalidade, criaria problema e rivalidade dentro de uma relação que tem muita importância, né? Não só para transformar a vida do ser humano numa coisa menos divertida, ou para cuidados psicológicos, não, para cuidados objetivos. Você vai criar um problema aqui dentro dessa comunidade, dentro dessa... potencialmente, né? Não quer dizer que toda relação incestuosa seja um problema. Mas quanto menos consciente e quanto menos você tem mecanismos de controle da violência, mais provável é que isso aconteça. E o que há em comum em todas as sociedades é que isso se tornou um ritual permanente, né? Foi lá na religião. Você pode ter a vítima substituta, né? Você tira um ser humano e bota um animal. Depois você, com o cristianismo, você tem a Santa Ceia, enfim. Por meio dessa percepção, você tem uma questão antropológica fundamental também. Então, a teoria médica começou assim como crítica literária, passou por isso, como eu falei, e hoje eu, particularmente, acredito que os desdobramentos da teoria mimética na psicanálise ou na psiquiatria ainda pode avançar muito. Acho que é uma contribuição que pode, no mínimo, não querendo dizer que essas sejam disciplinas ou práticas profissionais insuficientes em si, não, mas como a gente está o tempo inteiro fazendo não só reparos, mas como aperfeiçoamentos de suposições, de hipóteses, como dizia o Nietzsche, não de trocar uma mentira por uma verdade, mas de uma hipótese que até aquele momento parece a melhor por uma outra, que ainda que seja de maneira experimental, pode parecer interessante também. Dessa forma pode haver uma contribuição, e tem havido, assim, eu torço para que haja cada vez mais. Eu acho que na psicanálise há um potencial ainda a ser, sobretudo na psicanálise, um potencial a ser explorado. Porque, olha, se a gente pensar que o começo da psicanálise, com a Ana O, que era, na verdade, paciente do Joseph Breuer, que era amigo do Freud, que conta para ele que uma paciente, fazendo reconstruções narrativas do que ela tinha vivenciado, ao chegar no começo
daquela experiência, ela sentia que a consciência disso dava a ela uma sensação de maior autonomia em relação à parte problemática da experiência. Ou seja, eu entendi o que aconteceu. Né? Então já está na base da própria psicanálise, tal como ela é, tal como ela foi iniciada por Freud, essa reconstrução narrativa, que de um modo geral é a própria terapia. É o básico, né? Como foi sua vida antes, né? Como seus pais, é uma coisa assim, né? Que o psicólogo vai mais ou menos tirando base dos modelos que você teve na vida. Só que no complexo de Édipo a gente tem a impressão, lendo Freud, de que o problema ali é que há um pai que se meteu na sua relação com o seu primeiro objeto, que é a sua mãe. O que o Girard está fazendo é dizer, não é porque é o pai. Não é porque é o pai, poderia ser qualquer outra pessoa. Tanto é que nas relações posteriores vai acontecer a mesma rivalidade, o mesmo incômodo. Mas por acaso é o pai. Agora, só uma coisa, assim, você diz em certo momento do texto que o narcisismo é uma estratégia, né? Isso significa basicamente que a personalidade de um indivíduo é em alguma medida construída, é forjada, né? Sim. Então há uma espécie de, não sei se o Girard trabalha com isso, mas um descolamento entre o eu social, digamos assim, e um eu profundo, um eu primeiro ou não? Ou as coisas são de tal maneira coladas que é impossível distinguir um do outro? Acho que sobretudo para o sujeito. No sentido de que isso se torna inconsciente mesmo. E a estratégia, ela está ligada a essa vida social. Porque não é difícil da gente imaginar, Felipe, a pessoa que de repente num dia em que... Essa estratégia, assim, se a gente, a rigor, a gente poderia pensar nela entre aspas, assim, porque estratégia, literalmente, a pessoa saberia o que quer, e nem sempre as pessoas sabem o que quer alcançar. Então ela pode sair no Instagram, é um caso claro. A pessoa pode procurar o melhor ângulo, usar o melhor filtro, conseguir comprar seguidores para que outras pessoas acreditem que ela tem muitos seguidores, está em casa em posição fetal chorando. Então, a vida, se eu estou pelo menos próximo do que você está sugerindo, a vida pessoal está absolutamente descolada da vida social, que aqui, inclusive, é virtual, né? Nesse caso. Porque se a pessoa vai a um encontro dessas que a conhecem por meio só de Instagram, e onde ela tem alguma popularidade, ela talvez trema um pouco, talvez sinta um frio na barriga, porque agora elas vão ver a pessoa sem filtro, todos os ângulos que ela quiser olhar. E essa aproximação, a gente ouve casos de pessoas que vão se isolando da vida social, de fato, em contato real com as pessoas, para poderem manter essa espécie de avatar público. E a vida pessoal da pessoa é nula. Há pouco tempo vi um relato de um caso no Japão de uma moça que dava golpes, partindo do princípio que homens... Olha só, um princípio relativamente conhecido dela partindo, de que homens mais velhos e carentes poderiam se sensibilizar com a condição dela, de uma menina pobre, jovem, e que não estava encontrando o caminho dela no mundo. Então ela fazia isso, em pouco tempo dizia que não tinha mais condição de fazer nada e ia ou se prostituir ou entrar na pornografia. O cara se sensibilizava e dava uma ajuda. Ela conseguiu fazer isso algumas vezes, pegou esse dinheiro e o que ela fazia? Ela ia num serviço que tem em Tóquio e que você paga para ter contato com o tipo de pessoa exatamente descrita por você, só que é uma fortuna. Então, quando a polícia começou a fazer o levantamento das contas bancárias dela, porque ela vivia, quando chegaram, aprendendo, quando chegaram na casa dela, ela vivia num estado, assim, a casa era suja, tudo caindo nos pedaços. Essa mulher não ganhou dinheiro, ela ganhou, mas ela ganhava dinheiro para gastar dinheiro com essa pessoa cujo modelo ela tinha criado na cabeça dela. Ela queria pelo menos ter contato, e as empresas dão a ela contato com esse tipo de pessoa, só que é muito caro. Então, aqui nesse caso, a coisa se complexifica de uma forma bizarra, porque há uma mistura da vida
privada, particular, como você disse, com a vida social, totalmente sombria, baseada em pressupostos que talvez estejam ligados ao que a gente fez nessa vida social por meio de redes sociais, onde você pode idealizar até você mesmo, né, como objeto. Eu me pergunto se tem algum momento que a gente está de fato sozinho com esse eu pessoal, algum momento em que a máscara deixa de estar no nosso rosto, assim, totalmente, entende? Porque o Memórias do Subsolo também fiquei pensando nisso, porque me parece que justamente tem aquele sujeito que está lá refletindo e tal, a gente acompanha os movimentos da consciência dele, talvez em nenhum momento ele seja totalmente, ele consiga pensar totalmente sozinho, assim, sempre parece que tem o que ele fez, como é que ele se comportou num ambiente social e tal, não sei se, sabe, se em algum momento ele tá, a gente, de maneira geral, assim, tá sozinho. E como os outros viram, né, o comportamento dele, não só como ele fez, mas como se, né, os outros reagiram a isso, pensaram sobre isso. Isso, exatamente. Eu falei aqui em uma das aulas uma coisa a respeito disso, que não sei se dá o tom exatamente do que você está falando, porque a gente imagina, por exemplo, um yogi, né? Não sei se obviamente você estava aqui, mas é alguém cuja interioridade parece, para a gente, quase arquetípica, né? É alguém que a gente espera que olhe para dentro e veja alguma coisa. E aí a anedota que circula é que num congresso, essa pessoa que faz isso e é reconhecida por isso encontra o René Girard. E aí qual a pergunta óbvia que uma pessoa, um yogi faria para o René Girard? Professor Girard, o que o senhor vê quando olha para dentro? E o Girard responde, meus modelos. Então, nesse sentido, a resposta ela pode parecer decepcionante, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que há temperamento, há vida espiritual, há uma série de coisas para além da lógica do que poderia descrever o que é você mesmo. Até porque quando a gente tenta seguir esse caminho, a gente vê as descrições mais estapafúrdias. Inclusive, uma coisa que eu descobri ano passado e que foi muito desconcertante, que algumas meninas muito jovens estavam ativando o arquétipo da Cleópatra. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É um negócio que se coloca no YouTube, arquétipo da Cleópatra. A pessoa tem a fantasia de que vai ativar, e em jovens isso é compreensível, ao mesmo tempo que é preocupante. Ela tem a fantasia de que vai ativar um conjunto de qualidades que vão, e aí... De poderes. E você vê a descrição do que ela vai conseguir. Maior atenção dos homens, os homens aos seus pés, melhor colocação profissional, por conta da ativação de um arquétipo, que até aquele momento não tinha nada a ver com ela. Então, nesse caso, fica claro que é uma atitude muito inconsciente, porque é óbvio que isso não pode funcionar. Agora, pessoas religiosas têm os seus modelos, ateus têm os seus modelos. Quanto mais consciente for, dependendo do conjunto de modelos disponíveis que você tem, você vai ter maior condição de lidar confortavelmente com uma situação ou outra. Ou, porque você não tem opção, você vai ter que lidar através do que há em circulação. E a gente vê que, geralmente, quando na cultura popular, a gente percebe muito isso. Assim, a gente vê 3, 4, 5 cantoras que se parecem muito. E todas elas estão defendendo o seu estilo próprio de maneira inconsciente. E quando você faz isso de forma muito inconsciente, você acaba copiando simplesmente o que está mais próximo, sem perceber. Mas a psicanálise já estava tratando um pouco, né? Como estão tentando diferenciar até quem tem algum transtorno, né? Diferenciar o que é de fato um transtorno, o que é de fato a personalidade da pessoa. O que é traço. O que é traço, personalidade. Sim, sim. Essa tentativa hoje existe até com os crachás, né? Com os caras. Sim. Nada mais mimético também do que a busca pelo autoconhecimento, o olhar para dentro, conhecer o meu verdadeiro eu. Você não consegue. É tão chocante quando você faz o verdadeiro e depois você percebe que
Você cai mesmo no vazio, eu digo assim, tem que aceitar mesmo. Você não é autêntica, não é. Não, você Mas pode ser eu autêntico, o original é que é difícil de ser, né? Original, mas muitas vezes nem é autêntico mesmo. Muitas vezes você pode descobrir que não é. Isso não é um problema. E aí você vê que as diferenças, os modelos que você teve, muitas vezes os piores te levaram a mais. Isso em si não é um problema também, né, Tati? Acho que o problema é quando isso se torna rivalidade, quando isso se torna uma forma de enganar a si próprio, quando traz problemas reais para você, problemas psicológicos, ou problemas materiais, problemas de relacionamento. A gente ouve falar, pô, tá me relacionando com uma pessoa que está achando que é não sei o quê. Não sei vocês, mas eu já ouvi isso. Um dos grandes sofrimentos do ser humano é o modelo, eu acho, né? Que eu quero ser, o que a sociedade espera de mim. Então, acho que por aí, acho que eu vou escolher um modelo bem fácil, se atendido. Olha, acho que é uma ótima solução. Acho que é uma ótima solução que ela falou, escolher um modelo fácil de ser atendido. É porque o grande sofrimento, até as meninas estão buscando a teórica, porque já nada dá para elas, O sofrimento você vai apostando cada vez mais, né? Mas você é infinito, você não alcança, né? E você vê os meninos, por exemplo, no trap, que é talvez hoje uma das coisas mais populares, pelo lado dos homens, como cada vez mais eles se parecem com não necessariamente com o pessoal que está no tráfico, mas com uma idealização do que são as pessoas do tráfico e que passa também pela música americana antes de chegar no tráfico. Com as tatuagens, com as joias, ou bijuterias que gostariam de ser joias, carros alugados, helicópteros, para que ele seja merecedor talvez da atenção desse outro grupo de meninos que querem se parecer ou com a Anitta, ou com a Lesha, ou com a Isa, que se parece com a Beyoncé, com a Jennifer Lopez. Eu estou falando de cultura popular porque, não sei vocês, para mim ela é fundamental para entender como as coisas funcionam. É um exemplo grande, às vezes um pouco embaraçoso, mas está aí, a gente está todo. Mais alguma dúvida? Então, na semana que vem a gente fecha o curso com a psicologia do subsolo. Acho que fica mais interessante ainda ver isso tudo que a gente está falando, voltando à literatura e agora voltando com a psicologia junto, com a teoria genética, tudo junto, por meio do olhar de um cara que todos nós não, é porque eu gosto muito de Dostoiévski, mas acho que aí eu tenho a impressão que todo mundo gosta, esqueço. Mas, de fato, para esse assunto, é um autor imprescindível. Assim, foi para o René Girard, né? A todos os outros autores, ele dedicou um grande espaço, como Cervantes, Stendhal, Proust, mas a Dostoiévski e a Shakespeare, ele dedicou pelo menos um livro a cada um. Então, são dois autores que ajudam muito a entender, sobretudo Shakespeare, que tem um livro do René Girard, que foi traduzido aqui pelo Pedro Sete Câmara, que foi meu colega na pós, ambos éramos orientandos do João César. Já teve aqui, né? E o Pedro é brilhante, ele traduziu Shakespeare, Teatro da Inveja. É um livro impressionante. Assim. E o Girard faz um momento, a teoria mexe está inteira aqui. Assim. E aí, mas na semana que vem a gente vai falar disso por meio do Dostoiévski. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado.